AM, 1140 kHz. Todo mundo ouve a Minas, todo dia, toda hora. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai mudar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582. No centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Conhecimento das leis. A ignorância, propositada ou não, das soberanas leis da vida é a grande responsável pelo sofrimento dos homens e por efeito da sociedade que ele constitui. Geradora do egoísmo que os separa uns dos outros, é estimuladora dos fatores dissolventes da individualidade a favor da personalidade transitória. A si mesmo se atribuindo méritos e direitos que não possui, o ególatra rebela-se ante tudo quanto o desagrada, engendrando mecanismos de autopromoção, à custa não raro do sacrifício dos outros que ele desconsidera. Vivendo para os próprios prazeres, não aceita os naturais fenômenos de desgaste, envelhecimento e morte corporal, que se lhe apresentam como punição indébita ou martírio a que vai submetido contra a vontade. Narcisista e ambicioso, infelicita-se a cada dia mais. As leis da vida funcionam com ou sem a anuência dos homens. A estes, superiores são-lhe as causas dos fenômenos e acontecimentos que lhes sucedem. Fatalistas e inamovíveis, porque constituem as forças gravitacionais da ordem universal que se apresentam em toda parte, são inderrocáveis. Desrespeitadas tornam-se motivo de sofrimento. Quando conhecidas, fazem-se aceitas e propiciam recurso para que sejam evitados danos, ao tempo em que fomentam a felicidade, por encaminharem ao bem e à paz. São a manifestação do pensamento divino em ação incessante. Procura conhecer as razões pelas quais te encontras na terra, o que viestes fazer e por que sofres. Estas informações que defluem das leis soberanas da vida, dar-te-ão sentido e a existência te farão tranquilo em qualquer situação. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro. Reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Ligue, participe,
faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita. 222-0001 e 222-0002. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Sou eu, Eduardo Souza, com você até às 10h30 no programa Projeto Futuro. O programa Projeto Futuro, que é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, com apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Lembrando que você pode começar a participar a partir de agora pelos telefones 222-0001 e 222-0002, fazendo sua sugestão, fazendo sua pergunta e retirando suas dúvidas. Além disso, você concorre ao sorteio de um livro e de uma revista espírita no final do programa. Hoje nós vamos estar falando com dois grandes trabalhadores da seara espírita, o Evaldo Santana, que já esteve aqui conosco várias vezes, e o Sr. João Balbi, que pela mesma forma esteve conosco várias vezes nos prestigiando. Nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito com o Evaldo e depois vamos falar sobre reencarnação com o Sr. João Balbi. Nesse programa de hoje, então, vamos começar com o Evaldo, falando sobre a lei de causa e efeito. Lembrando que você vai participando pelo 222-0001 e 222-0002. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes também do Projeto Futuro. Nós estamos, então, hoje aqui para conversar sobre a lei de causa e efeito, né, Evaldo? Vamos falar, então, sobre esse tema tão interessante que é muito falado na doutrina espírita e que às vezes a gente não tem muito conhecimento sobre o que significa. Antes da gente falar definitivamente sobre a lei de causa e efeito, eu queria que, como ponto de partida, você conceituasse para nós o que vem a ser essa lei de causa e efeito. O que é isso? O que é o conceito de lei de causa e efeito? Veja bem, para manter em harmonia todo o universo e os seres que o compõem, Deus, nosso Pai Criador, Ele criou leis imutáveis que, por sua vez, são perfeitas. Assim, tudo deve, através dessa lei, se encadear no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas, de efeitos, de ações, de reações. E cada criatura, por sua vez, ela vai se definir pela sua consciência. E assim, consciente do que nós somos e do que nós fazemos, nós somos automaticamente, naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Seremos daí então responsáveis por todas as atitudes infelizes que nós praticarmos, assim como nós seremos também credores de todo o bem que realizarmos. E dessa forma, conforme a pergunta nos traz, pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria de seus débitos e também dos seus haveres contabilizados. E os efeitos das nossas ações, boas ou más, elas são o resultado da qualidade de vida que nós estamos colhendo hoje. A cada um será dado segundo as suas obras, foi dito por Jesus, e define de uma forma objetiva e bastante clara o que vem a ser essa lei de causa e efeito. Agora a gente fica aqui pensando sobre a felicidade ou a infelicidade que às vezes a gente tem em nossa vida. Como fica essa questão da felicidade ou da infelicidade em nossas vidas e qual a relação que ela tem com essa lei de causa e efeito? Se formos analisar bem, a gente vai perceber que tem tudo a ver. A felicidade ou a infelicidade, ela é relativa ao nosso grau de aperfeiçoamento moral. As penas e os sofrimentos que cada um de nós experimentamos são dores morais que guardam essa relação com os nossos atos praticados. Não existe assim uma recompensa ou um sofrimento que nos seja dado gratuitamente, aleatoriamente, obtidos sem um merecimento, mas sim eles são uma manifestação da lei de causa e efeito nas nossas vidas. A alma ou o espírito, ele pode ser infeliz também na sua vida espiritual, porque ele sofre as consequências das imperfeições que ele não conseguiu corrigir na sua vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz, portanto, era relativo ao seu grau de pureza ou de impureza. E dessa forma, as leis de Deus que estão escritas aonde? Na nossa consciência. Elas possibilitam àquele que se afastou das mesmas leis, que são as leis divinas, naturais, o seu reajuste necessário. Ela nos chama a esse reajuste, passando a reconstruir tudo aquilo que foi destruído pela criatura. Pois se nós somos livres na nossa semeadura, nós também somos aqueles que vamos colher a nossa colheita. E é justamente com ela que nós defrontaremos, mais cedo ou mais tarde.
Então quer dizer que a gente poderia considerar aquele pensamento que nós podemos definir que cada um cria o céu ou o inferno em sua própria consciência? Exatamente. O céu e o inferno, eles são estados íntimos de cada criatura, alicerçados, aonde você disse, na consciência de cada um. E cada um pode, segundo as suas obras, segundo as suas ações, ter dentro de si mesmo o céu, que significa o quê? A nossa consciência tranquila, que é o fruto de boas ações e de seus esforços em escolher o melhor caminho. E poderemos também, por outro lado, criar o seu inferno, que seria a nossa intranquilidade e o remorso decorrente de atitudes erradas e invigilantes. E como fica, sabendo dessa existência da lei de causa e efeito, onde é que fica a nossa liberdade dentro desse contexto? Como olhar a nossa liberdade dentro da lei de causa e efeito? Olha, a liberdade, ela é a condição necessária que todos nós temos de construir o nosso próprio destino. E a liberdade, juntamente com a responsabilidade, ela vai então aumentando à medida que o homem se eleva. É a própria responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. O nosso Pai Criador, Deus, Ele nos permite, pelo livre-arbítrio, a responsabilidade de praticarmos o mal e também o bem. Porém, a partir do momento em que nós decidimos o que fazer, esta ação, por sua vez, ela gera uma reação que virá mais tarde em forma de uma colheita. Lembrando a todos que o livre-arbítrio, só para poder clarear mais, é a nossa faculdade de determinar a nossa conduta. Ele nos permite, entre duas ou mais razões de querer ou agir, escolher uma dessas opções e fazer que prevaleça sobre as outras. E a nossa liberdade, ela cresce à medida em que nós aprendemos a escolher o bem e não o mal nas nossas vidas. Agora a gente sabe que a responsabilidade está diretamente ligada ao conhecimento. Aquilo que eu conheço, que eu sei, eu tenho mais responsabilidade sobre ele do que alguma coisa que eu faço que eu não sei. Então, sendo assim, como que fica o caso daquele indivíduo que age com total ignorância perante a justiça divina, que não tem nenhum conhecimento do que está fazendo e age erroneamente? A sua pergunta foi muito clara, porque é importante a gente analisar que a lei de Deus, ela é a mesma para todos. E o mal, por sua vez, ele depende principalmente da vontade que o indivíduo tenha de praticá-lo. Assim, o bem, ele é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. Diferente é, portanto, este grau de responsabilidade. Em determinadas circunstâncias, o homem ele comete faltas, e a sua responsabilidade, ela é proporcional aos meios de que ele dispõe para poder ter essa compreensão do bem e do mal. Concluindo e exemplificando ao mesmo tempo, é mais culpado aos olhos da justiça divina aquele homem que tem o conhecimento, consciente de seus atos, instruído e que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega e que age por seus instintos. E como a doutrina espírita esclarece a respeito dos sofrimentos que muitas vezes nos defrontam e que a gente acha assim, aparentemente a gente não tem culpa, não possuímos nenhuma culpa diante desses conhecimentos, desses acontecimentos na nossa vida. Como que a doutrina espírita explica e esclarece a respeito disso? Olha, não há a menor dúvida que todos nós constituímos hoje o produto das experiências vividas no passado e que não há sofrimento sem uma causa ou efeito ou uma ação ou reação. Assim, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que de duas espécies podem ser as vicissitudes das nossas vidas, ou seja, a causa dos nossos sofrimentos. Umas têm a causa na vida presente, outras têm nas vidas passadas. E com toda certeza, essa é a explicação mais lógica e capaz de justificar essa causa dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. São então dores que têm origem em atos praticados nessa ou em outras existências, como por exemplo a perda de entes queridos e a dos que são amparos de família, acidentes que a gente vê ocorrer tanto, né? Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, as enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia. A quem então o homem poderia responsabilizar? A ele próprio. Responsabilizar-se a si mesmo por todas essas aflições. O homem então, conforme o próprio livro dos Espíritos nos mostra, ele é, em grande parte, o grande causador de seus próprios infortúnios.
Agora, Evaldo, fica uma coisa aqui martelando, que é a seguinte: seria correto, observando esses ensinamentos que você está trazendo para nós, a gente analisar que a nossa vida é guiada por um determinismo, ou seja, uma vida onde todos os acontecimentos já estejam fatalmente pré-estabelecidos? Tudo vai acontecer, tudo que tiver de ser será, e pronto? Olha, raciocinar dessa forma seria uma atitude muito ingênua da nossa parte. Porque se fosse assim, Eduardo, o homem, ele não precisava de ser um ser que pensa, um ser que batalha, um ser capaz de tomar resoluções, de fazer escolhas e de interferir no seu progresso. Assim o homem seria comparado então a uma máquina, ou a um robô, irresponsável e à mercê dos seus acontecimentos. Aonde ficaria então a nossa liberdade de escolha? Aonde ficaria o nosso livre-arbítrio, se tudo já tivesse sido determinado na nossa existência? De que forma que nós iríamos alcançar algum progresso na nossa existência, onde tudo já estaria definido? Assim, nós não aprenderíamos a discernir o bem e o mal, não haveria, portanto, nenhuma evolução. Fatalidade, conforme você disse, ela existe unicamente pela escolha que o espírito pode fazer ao reencarnar desta ou daquela prova a que irá passar. E o livre-arbítrio está presente até mesmo antes de reencarnar, na escolha da família, no meio social que ele irá reencarnar, e até ter conhecimento das provações que o espera. Porém, ele compreende a necessidade dessas provações para poder desenvolver as suas qualidades, para poder curar os seus efeitos, preconceitos, os seus vícios. E mesmo assim, essas provações, elas podem ser consequências de um passado nefasto, que é preciso reparar e aceitar com resignação e confiança. A gente está aqui falando com o Evaldo sobre a lei de causa e efeito, no nosso programa Projeto Futuro. E a gente continua conversando com ele. Eu tenho mais uma pergunta, Evaldo, que é a seguinte: de acordo com a finalidade da lei de causa e efeito, o que você pode dizer a respeito das teorias que pregam a existência de um Deus severo, que castiga todos aqueles que praticam o afastamento ou a desobediência das leis divinas? O que você fala disso? Olha, a maior finalidade da criação das leis divinas, criadas por Deus, é de assegurar o equilíbrio do universo. E a cada espírito, ou melhor, a cada um de nós mesmos, Deus faculta os meios de nos melhorarmos, oferecendo em cada reencarnação, é o que nós falaremos no próximo bloco com o nosso irmão João ali, ele vai esclarecer bastante essa realidade que todos nós estamos vivendo. Então, Deus nos oferece em cada reencarnação uma nova oportunidade, coerente de amor e de justiça, de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento, onde cada um terá chances então de progredir e de reparar as nossas faltas cometidas em existências anteriores. Assim deduzimos então que o Pai, que é a nossa causa primária de todas as coisas, Ele é infinitamente bom e soberanamente justo, e não pune qualquer um de seus filhos, mas sim os transgressores dessas leis é que estão se autopunindo. Nós, conforme já dissemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos e somos os principais construtores da nossa vida. Outra questão que eu gostaria de fazer para a gente fechar esse assunto é a seguinte: qual seria a proposta que a doutrina espírita sugere a todo aquele indivíduo consciente e inserido que somos, todos nós, nessa lei de causa e efeito? Qual seria a proposta da doutrina, então, para esse indivíduo consciente, que sabe dessa lei, que está ciente das suas responsabilidades? Você foi muito feliz aí quando você disse que ela nos propõe, porque a doutrina espírita realmente ela nos sugere, jamais impõe alguma coisa. Ela nos sugere que nós jamais percamos a visão da meta superior a que nós nos destinamos, que é essa busca da perfeição, e que nós nos empenhemos sempre no cultivo do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas, sem distinção, devedoras ou não, porque essa mesma felicidade, ela retornará a nós mesmos, como consequência do nosso esforço cristão. É a própria lei de causa e efeito. Deus então nos criou livres para amar, para construir, para educar, entender e servir, nos dando a inteligência e as formas necessárias para repararmos as nossas faltas e construirmos assim o nosso futuro brilhante e feliz, que será com toda certeza o efeito das nossas boas escolhas e dos nossos atos em nossas vidas.
A gente agradece imensamente a sua presença, Evaldo, no nosso meio. Eu que agradeço, Eduardo. Desejando que você esteja sempre conosco aqui. E aproveitando a oportunidade, né, de agradecer pelo trabalho feito, que ainda se prolonga até a semana que vem. Nesse mês de janeiro, quem fez a programação com esses temas interessantes, com essa participação boa para nós, foi o Evaldo. Então, a gente aproveita a oportunidade para agradecer um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado nesse mês de janeiro. Eu que agradeço. E nós vamos dar um intervalinho comercial. Antes disso, eu gostaria de dar um aviso. O seguinte, o Centro Espírita Maria de Nazaré estará reinaugurando no próximo dia 30, que será a reinauguração da sua casa, da sua sede nova, que é ali, passando a ponte, indo para o Esplanada, no lado esquerdo. Então, todos estão convidados, será às 18 horas. O Centro Maria de Nazaré funciona atualmente ali no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Muitas pessoas já devem ter ido lá. Então, já ficam sabendo que a sede nova vai ser, então, ali depois da ponte, indo para o Esplanada, do lado esquerdo. E a inauguração será no dia 30, às 18 horas. Todos estão convidados. Um outro recado que a gente tem é que estará acontecendo a partir do mês de fevereiro no CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que é o grupo responsável pela programação do Projeto Futuro, vai estar promovendo um curso de expositores espíritas, e a gente vai estar dando maiores informações sobre esse curso nos nossos programas. Então, você fique atento que a gente vai estar passando mais informações sobre esse curso de expositores espíritas. Se você é dessa área, quer trabalhar com essa área dentro da doutrina espírita, é uma oportunidade que você tem de aprender um pouco mais sobre a oratória, sobre a exposição espírita. E nós vamos dar um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Fique conosco. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, cactus, a sua moda agora, cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Você sabia? Camille Flammarion, o grande astrônomo francês, nascido em 1842, com apenas 20 anos de idade, publicou a grande obra Pluralidade dos Mundos Habitados, que teve grande repercussão no mundo científico.
Nós estamos aqui com o programa Projeto Futuro e você pode participar conosco pelos telefones 222-0001 e 222-0002. Você pode fazer sua pergunta, o Evaldo está ali no telefone te aguardando para você fazer sua pergunta sobre reencarnação, que o Sr. João Balbi está aqui para nos responder. E além disso, você concorre ao sorteio de um livro espírita ou de uma revista espírita no final do programa. A gente registra também a presença conosco da nossa irmã Célia, que é a atual presidente lá do Mestre Seraf, e a sua companheira, como é que é seu nome? Ivana. E a Ivana, que estão aqui conosco, fazendo a visita no nosso programa, com muita alegria para nós. E a gente vai conversar com o senhor João Balbi. João Balbi, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, meus caros ouvintes desta rádio, e nós gostaríamos de registrar aqui a felicidade que nos é dada, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, trabalhando em favor dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, respondendo dentro das nossas possibilidades ao tema de hoje, que é a reencarnação. Isso aí, a gente vai falar então com o Sr. João sobre a reencarnação. Sr. João, a reencarnação, na visão espírita, é vista como um fato ou uma realidade? Como é que é isso? A gente fala na visão espírita porque existe a abordagem por várias outras religiões sobre a reencarnação, né? É verdade, Eduardo. Vamos analisar. Um fato é um acontecimento. A realidade é alguma coisa que existe efetivamente. Portanto, a visão espírita tem a reencarnação como princípio básico da doutrina espírita. Sem se acreditar na reencarnação, nós não podemos explicar fatos consequentes que a doutrina embasa. Agora, algumas pessoas, elas afirmam convictas que a reencarnação é uma criação dos espíritas, quer dizer, os espíritas criaram a reencarnação. Essa afirmativa, ela tem algum fundamento? Como é que é isso? Caros ouvintes, vamos analisar. Essa afirmação, ela não tem fundamento. Qualquer pessoa, sem preconceitos e com alguma base intelectual que investigar a história da humanidade, constatará que a reencarnação foi admitida pelas principais civilizações da antiguidade, citando aí a civilização egípcia, a grega, a hindu, a chinesa, né? Todas o mundo asiático, para não falar das civilizações ainda mais antigas e que já desapareceram, como as da Atlântida e da Lemúria. A doutrina espírita, codificada pelo pedagogo, escritor, professor e emérito estudioso Hipólito Léon Denisard Rivaio, e que ficou conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, há apenas 141 anos, é que nos foi trazer, em linguagem moderna e sem mistérios, um conhecimento mais rico de exemplos e com uma lógica tão grande que realmente não nos deixa dúvidas em aceitá-la. E Jesus, em algum momento nas Escrituras, ele faz referência com relação à reencarnação? Porque a gente vê que tem muitos segmentos religiosos que se baseiam em passagens bíblicas para negar isso aí. E agora, e Jesus, numa interpretação clara e racional do trabalho que ele veio fazer, não essas alegorias que a gente vê por aí. Jesus, em algum momento nas Escrituras, ele faz referência em relação à reencarnação, senhor João? Ô Eduardo, igual eu coloquei acima aqui, que estudar o Evangelho, veja bem, nós estamos colocando estudar, não é ler o Evangelho, é muito diferente a gente se ler o Evangelho e se estudar o Evangelho. Nós temos que pegar o espírito da letra. Jesus, naquela ocasião, ele não nos podia falar claramente, ele não nos deu um prato pronto para nós digerirmos. Ele falou muitas vezes alegoricamente e até esotericamente, para que realmente nós pudéssemos ter mérito no entendimento. Tudo é assim, nós precisamos ter mérito, nós temos que abrir um campo de merecimento em todas as áreas, principalmente na área do entendimento. Vamos ver aqui, ó. Na época em que o mestre esteve entre nós, ele não podia falar abertamente sobre o mundo espiritual, pois a grande maioria de nós que estava lá ainda não tinha as condições necessárias para compreendê-las. Entretanto, sabedor dessa impossibilidade, ele utilizou-se das parábolas e de várias passagens de sua estada entre nós
para deixar de forma velada e esotérica inúmeras referências. Em nossa opinião, uma das mais relevantes é o diálogo havido com Nicodemos. Essa pessoa era importante membro do Sinédrio e foi anotado por João no capítulo 3, versículo de 1 a 12, e que o mestre enfatiza desse jeito: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos verificar também, Eduardo, que na grande maioria das parábolas, que foi um ensinamento maravilhoso, que ninguém pôde adulterar, ele certamente nos deixava claramente a visão espiritual da humanidade. Todo o começo de suas parábolas começava: o reino dos céus é semelhante a... E aí, então, várias condições ele deixou. O reino dos céus que morre, entre aspas, é somente o nosso corpo físico, que é a ferramenta utilizada pelo Espírito para progredir e evoluir. É muito interessante essa questão, né? Inclusive nós fizemos no ano passado muitos estudos sobre as parábolas e dá para perceber nas parábolas muita coisa que Jesus disse e que a gente não sabia que ele tinha dito, né? É verdade, porque a parábola, só completando aqui, Eduardo, nós parece que temos bastante tempo, a gente pode, analisando uma parábola, ele fala a parábola é um ensino pedagógico comparativo, não é isso? Visto a nossa deficiência intelectual daquela época, ele colocou essas historietas que realmente nos trazem um conhecimento tão grande que, passados 2000 anos, a gente, cada vez que o intelecto a gente aumenta, a visão da parábola também proporcionalmente aumenta. É um ensino pedagógico somente mesmo criado pelo nosso mestre, viu? Chega até me emocionar quando eu falo uma palavra, é realmente muito bonito mesmo. Pode falar, dá certo. Chega aqui mais perto do microfone conosco. João, eu gostaria de saber se é só o espírito que pensa que tem a reencarnação ou tem alguma religião? Célia, eu coloquei aqui que se a gente colocar a humanidade toda, o planeta Terra, a grande maioria acredita na reencarnação. Visto que quando a gente conversa em religião, nós somos muito assim, com viseira para olhar a humanidade, que a humanidade é o planeta Terra todo, não é só o mundo ocidental. Nós vamos ver os nossos irmãos orientais, há milênios acreditam na reencarnação. A própria Igreja Católica, no princípio, quando transformou de cristianismo para catolicismo, ela tinha como fonte a reencarnação, certo? Depois é que mudou isso. Hoje mesmo, né? É uma coisa inerente ao espírito, não é isso? Essa crença, sabe, Célia? É uma coisa que ela faz parte de nós. Sem que nós queiramos, nós temos que acreditar nela, que é uma coisa real, igual eu coloquei na primeira pergunta. Não é um fato, é uma realidade intrínseca do ser humano. É racional, né? É racional. Não tem que contestar. Uma outra pergunta que a gente quer colocar é a seguinte: mesmo as pessoas que não acreditam, vamos dizer assim, que não ainda acordaram para essa realidade, ainda não tiveram condições de estudar racionalmente a reencarnação para comprová-la, todos que habitam o planeta Terra são espíritos reencarnantes? Isso é fora de dúvida. Fora de dúvida. A própria ciência acadêmica já provou isso, com a evolução de Darwin, né? Nós começamos estagiar lá no mineral, nós começamos a nos sensibilizar no vegetal, nós vamos criar um instinto, não é isso? Já no animal. E nessa passagem para o hominal, nós começamos a ter a coisa maravilhosa que é a razão e participar como co-criadores que somos, né? Tendo livre-arbítrio, igual o nosso companheiro Evaldo colocou. A evolução. Né? É a evolução. Agora, as realidades divinas, sabe, Eduardo e caros ouvintes, elas dependem de se acreditar ou não. Mesmo que não se queira acreditar que o ar exista, por não se poder vê-lo, ele continua existindo. As forças imponderáveis, como a gravidade, o magnetismo e a eletricidade, por muito tempo ficaram sem explicação para nós, até que a ciência produzisse aparelhos que os provassem, e nem por isso elas deixaram de existir. Como fomos criados simples e ignorantes, passando por todos os reinos da natureza, seria ilógico
não acreditar na lei divina da reencarnação, ignorando que para possuirmos a sabedoria que hoje detemos, tivemos que passar por inúmeras reencarnações, pois seria um absurdo hoje em dia, acreditar que somente em uma única vida tivéssemos condições de captar toda a sabedoria que hoje dominamos. Por isso, queiram ou não as pessoas, todos que hoje habitam o planeta são espíritos reencarnantes, pois a reencarnação é o método que a divindade utiliza para que possamos atingir a perfeição. Então, é uma coisa que não há necessidade nem de ser um estudioso, nem um expert em qualquer assunto desse. Hoje, qualquer principiante, um estudante do segundo grau, se ele começar a tirar ilações sobre a realidade da vida, ele vai chegar a uma conclusão que é impossível, não é isso? Que um ser possa captar toda a sabedoria em 50, 60 anos de uma vida normal, sem levar em consideração que muitos espíritos vivem horas, momentos, dias, meses, não é isso? Então fica difícil acreditar até na própria justiça divina. Realmente é por aí que a gente vê a reencarnação. A reencarnação é uma coisa que realmente não tem como mais negar. A gente vê até certas pessoas simples do meio espírita, que a gente, se fosse julgar pelo nível de estudo, a gente não suporia que tivesse tanto conhecimento a respeito de reencarnação, mas já é até uma prova dela, que pessoas tão simples já trazem um conhecimento assim muito grande. E de onde que ela trouxe isso? Não teve estudo às vezes e traz esse conhecimento da reencarnação e de muitas outras coisas muito claramente, É verdade, Eduardo. Agora, qual o sentido, Sr. João, ou o fim objetivado da reencarnação? Para que existe? Por que a reencarnação? Qual é o fim e o objetivado por ela? Olha aqui, como ficou depreendido na resposta anterior, o sentido, o objetivo da reencarnação é a nossa evolução. Qualquer pessoa destituída de preconceitos chegará facilmente à conclusão lógica que é impossível atingir seu conhecimento ou ao domínio de qualquer ciência sem passar por todas as experiências requeridas pela mesma. É impossível atingir essa sabedoria em uma única experiência, ou seja, em uma única vida de pouco mais de 60, 70 anos. Através da reencarnação, temos também as oportunidades de fazermos nossa retificação moral, pois sem as duas asas da evolução, não conseguiremos atingir a evolução. Então, realmente, ela se presta, igual eu coloquei aqui anteriormente, é como se Deus criou como se fosse uma ferramenta para que nós possamos lapidar as nossas excrescências. Possuidores do livre-arbítrio, igual o nosso companheiro Evaldo colocou, nós podemos escolher, nós temos livre escolha. Não é isso? Ele colocou que não existe um determinismo absoluto. Esse determinismo, ele é relativo, não é isso? À nossa evolução. Então, à medida que nós fomos escolhendo os caminhos, a reencarnação vai nos proporcionando meios, elementos para que nós progridamos em nós mesmos e mesmo em auxílio aos nossos irmãos que estão na nossa retaguarda. É nossa missão, é nosso dever cooperar para nossa própria evolução, assim como dar as mãos àqueles que vêm atrás. É a função nossa, de co-criadores em tudo, viu, Eduardo? É mais ou menos por aí. Nós estamos aqui falando com o Sr. João Balbi sobre a reencarnação e você vai participando pelos telefones 222-0001 e 222-0002, fazendo sua pergunta, sua sugestão, tirando suas dúvidas e concorrendo ao sorteio de um livro espírita e também de uma revista espírita, que é uma cortesia da banca Allan Kardec, da distribuidora de livros Leal também, Então nós vamos continuando aqui com o Sr. João. Mais uma pergunta, Sr. João. E como pode ser explicado o fato das pessoas nascerem, por exemplo, cegas, aleijadas, portadoras de doenças incuráveis? São, assim, tristes realidades, que às vezes tornam as pessoas revoltadas perante a justiça divina. Como a gente explicaria isso aí? Veja bem, Eduardo e caros ouvintes, essa pergunta tem muito a ver com o estudo que foi efetuado pelo nosso companheiro Evaldo. Jesus, quando nos colocou que a semeadura era livre, porém, ele colocou que a colheita era obrigatória. Veja bem, então nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, não é isso? E isso nada mais vem do que uma prova irrecusável de que
existe a reencarnação. É esse beneplácito que a divindade nos oferece. São oportunidades para que nós possamos nos resgatar os erros cometidos. São oportunidades, senão seria muito cruel, não é isso? A gente chegar e deparar com essa realidade, né, que existe de pessoas nascerem, né, com doenças incuráveis, igual a pergunta colocou aqui, cegas, aleijadas, né, idiotia e muitas outras coisas, né? Com a reencarnação, fica claro e demonstrado a justiça divina. O espírito do homem, em sua essência, ele é perfeitamente sadio, ele é rígido. Entretanto, quando o espírito, utilizando seu livre-arbítrio, ultrapassa o limite do bom senso, olha só, pela prática de atos nocivos, ele causa o retardamento de seu acesso espiritual. E se negligencia ou se rebela contra as leis divinas, ele precisa sofrer a retificação compulsória, olha só, compulsória, através desses recursos, como a cegueira, os aleijões e doenças tidas como os incuráveis, que lhe tolhem os movimentos até que aprenda a controlar as paixões e os vícios que o imantam à matéria. Então nós vamos ver que o livre-arbítrio, ele não é uma lei punitiva, igual o nosso companheiro colocou aqui, ele é uma lei educativa, é diferente. Olha só a análise. E nossos irmãos orientais, eles eram naquela ocasião muito fatalistas a esse respeito. Hoje não, com a visão que o Espiritismo nos trouxe, né, o Allan Kardec tirou todo esse véu que encobria esses mistérios, hoje nós podemos detectar claramente que a lei de causa e efeito, a ação e reação, a lei kármica, como eles colocam lá, ela não é uma lei punitiva, igual o nosso companheiro colocou aqui. Deus não pune ninguém, ele oferece oportunidade de retificação. É a lei da reencarnação, a lei clara, é a justiça divina funcionando, viu, Eduardo? Agora, tendo conhecimento desse mecanismo divino da reencarnação, a gente tem mais possibilidades de criarmos para nós um projeto de vida mais feliz, mais saudável, com mais possibilidades de êxito? Eduardo, certamente que sim. À medida que o espírito do homem se inteira de onde vem e para onde vai, submisso e confiante àquela voz interna que ele intui quanto ao caminho certo, ele também acelera a sua caminhada para a sua mais breve aventura espiritual. Quando o espírito cursa sensata e proveitosamente a estrada educativa da vida física, ele então gera ou cria possibilidades maiores desse efeito tranquilo e feliz. Olha só que maravilha que é essa justiça divina. São leis maiores que nós não podemos, né, com o abuso, ultrapassá-las, senão realmente nós vamos cair na lei divina, né, de ação e reação, lei kármica, como os nossos irmãos orientais a denominam, o causa e efeito também, é mais ou menos por aí. Então nós somos os construtores, nós é que vamos construir o nosso estado feliz ou infeliz. Vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, da nossa compreensão. É mais ou menos por aí. Os estados felizes são resultados, não é isso? Do bom cumprimento das leis estabelecida por Deus. E tem a consequência negativa, que é o não cumprimento. O que seria viver e aproveitar a reencarnação de forma construtiva? Quer dizer, eu vou aproveitar essa oportunidade construtivamente. Como seria isso? Veja bem, Eduardo, na resposta anterior, nós falamos um pouco desse aproveitamento. Entretanto, em nossa opinião, devemos desde cedo não deixarmos passar nenhuma oportunidade de nos esclarecer quanto à vida espiritual, conforme o Mestre Jesus em seu Evangelho nos aconselhou. Realmente, Jesus, nos 3 anos da sua profícua missão, ele não cansou e não deixou de passar uma oportunidade sem nos colocar esse dever. Porque a reencarnação é um trabalho muito grande de equipe no mundo espiritual, não é uma coisa simples, não é uma coisa automática. Ela depende de várias entidades, são técnicos em várias áreas para nós reencarnarmos, assim como a nossa desencarnação também. Olha só, seria um abuso nosso, isso é pesado na nossa consciência.
ao termos a oportunidade de estagiar aqui há alguns anos, e nós perdemos esse tempo valioso. O tempo não volta atrás. Então, realmente, fica muito grave para nós perdemos as oportunidades, visto que hoje nós já somos conhecedores desse código de luz que é o Evangelho. Esse código moral, que ele é destinado não só ao planeta Terra, é uma lei imutável, é com qualquer latitude cósmica. Hoje, né, a ciência já está provando, né, isso brevemente vai provar, que existem milhões, bilhões de planetas habitados. E existe vida em tudo. Então, realmente, é mais ou menos por aí. Nós temos que aproveitar o tempo. E todas as doutrinas, elas são pródigas de ensinamentos relativos a esses conhecimentos. Porém, a doutrina espírita vem levantar para nós o véu que encobre os ensinamentos que foram colocados através de termos simbólicos e esotéricos. Também devemos valorizar o nosso corpo físico através da higiene, do exercício e principalmente da alimentação, evitando todo e qualquer vício, tal como fumar, beber álcool e todas as drogas. É mais ou menos por aí esse aproveitamento, Eduardo. Segundo pesquisas feitas no ano de 97, as estatísticas revelaram, Sr. João, que 75% da população brasileira, ou uma outra proporção, 2 em cada 3 pessoas, acredita que existem outras vidas, quer dizer, que existe reencarnação. A gente poderia dizer que essas pessoas, elas trazem intuitivamente essa crença na reencarnação? Eduardo, você já respondeu para mim essa pergunta aí, na colocação que você fez, que pessoas humildes, sem conhecimento técnico e científico nenhum, já traz dentro dela, a expressão da realidade que é realmente a reencarnação. Ele explica, não pelo conhecimento dele atual nessa encarnação, mas de outras vidas. Realmente, nós todos já passamos. A pergunta que você nos fez a respeito, que todos que estão aqui já passaram, são reencarnantes, isso prova que nós trazemos dentro de nós esse conhecimento, Eduardo. E nós podemos realmente, todos nós, ou seja, a humanidade inteira, traz em si o conhecimento de que existe uma anterioridade, pois está gravado em seu espírito que é imortal. Em relação ao povo brasileiro, conforme a estatística acredita na existência de outras vidas, nós acreditamos ser devido à sua formação etnológica, que é composta de várias raças que anteriormente acreditavam na reencarnação. Nós vamos ver que, principalmente, os nossos irmãos de raça negra, que traziam aqueles cultos, esotéricos, de magia, tudo isso, incrementou nessa formação etnológica nossa. Então, realmente, os espíritos encarregados da evolução do Brasil já designaram realmente a formação para essa raça nossa, a composição exata para ficar incrementado em nós essa crença, viu, Eduardo? Hoje eu acredito que, se fizer uma estatística novamente, esse número tende a aumentar progressivamente com o passar do tempo, porque realmente é uma realidade a reencarnação, não tem como. Hoje, quem não acreditar na reencarnação, nós podemos chamá-lo que ele não pode nem acreditar em Deus mais, na justiça divina, Eduardo. Hoje nós estamos felizes aqui, a gente está registrando mais uma presença de um companheiro da Seara Espírita que está ali fora com o Evaldo, o Naim. Hoje o pessoal resolveu fazer uma visita. Bom dia, Naim, tudo bom? A gente está satisfeito com essas visitas de hoje aqui. E a gente tem mais uma pergunta, Sr. João, para fechar o assunto, que é a pergunta do Antônio Geraldo dos Santos. Uma pergunta muito interessante que ele faz o seguinte: na reencarnação, se uma pessoa é totalmente injusta, incruel, que ela, em outra vida, se ela vai pagar, se ela deverá pagar essa injustiça, essa crueldade que ela vive. E ele ainda faz uma ressalva: mas por que ela não se lembra de nada? Essa é a pergunta do Antônio Geraldo dos Santos. Fique atento. Meu companheiro Geraldo, a sua pergunta é muito inteligente e muito apropriada. E nós vamos responder simplesmente para você, Geraldo.
a pessoa, igual o nosso companheiro Evaldo colocou, ela vai se encontrar com tudo aquilo que ele fez. Se ele foi cruel, injusto, ele vai criar um campo onde ele vai reencarnar, onde ele vai também sofrer as consequências dessa injustiça que ele fez, certo? Necessariamente, ele não vai passar por injustiça e nem crueldade nenhuma se ele tomar a decisão, como Jesus nos colocou, que o amor cobriria multidão de pecados. Então, se ele tomar a iniciativa realmente de trabalhar em prol do próximo, ele vai o quê? Criar um merecimento no qual essas injustiças que ele fez anteriormente, elas vão ser diminuídas, certo, Geraldo? A justiça divina como nos dá a oportunidade de apagar, não é isso? O que nós fizemos anteriormente. A outra questão é a respeito... Por que não se lembra de nada? Olha só, veja bem, Geraldo, se nós, com essa vida tumultuada aqui, nós já estamos cheios de estresse, de incompreensão, de cansaço, você já pensou, meu companheiro, se nós nos lembrássemos das atrocidades, das injustiças, das crueldades que nós praticamos anteriormente, esse cérebro físico, isso que é o cérebro de carne nossa, ele não aguentaria essa tensão. E por isso que nós chamamos que esse esquecimento é um beneplácito da divindade para nós, Geraldo. É isso. Quando nós reencarnamos aqui, nós esquecemos temporariamente das vidas passadas, sabe? De vez em quando existe uma criatura que tem um flash, ele lembra mais ou menos, mas são flashes rápidos, porque senão o cérebro físico ele não aguentaria essa tensão, viu, Geraldo? É mais ou menos por aí. A gente agradece imensamente a presença do Sr. João Balbi conosco e espera contar com a presença do senhor novamente conosco. Viu, Sr. João? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao CEP, ao nosso companheiro Eduardo, enfim, a todos que colaboram nesse programa, que traz para todos nós uma felicidade muito grande. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos. Paz e amor a vocês. Assim seja. Nós vamos aproveitar, ainda tem um tempinho aqui, nós vamos conversar um pouquinho com a Célia, aproveitando que ela está lá no Mestre Erasto. Vamos dar o endereço da sua casa espírita, Célia, lá do pessoal, onde que é que o pessoal vai, que reunião que tem aberta para o pessoal participar. Primeiro, você pode falar o endereço da casa para nós. Rua Mestre Rangel, 721. Rua Mestre Rangel, 721, no Esplanada, né? E a reunião pública que o pessoal pode participar, que dia que acontece lá? É segunda-feira. Na segunda-feira, às 8 horas. Então tem sempre uma exposição diferente lá, uma exposição para o pessoal. Inclusive nós vamos ter uma reunião diferente, sabe? Na segunda-feira também, lá, para quem que está anunciando assim, que eles, uma turma que até está estudando com o João, está querendo assim, estudar e já ver se consegue já praticar também, sabe? Aí tem um companheiro nosso que lá no Porto Velho, ele tem um conhecimento, sabe? E ele quer pôr essa reunião lá, expedir e vai implantar isso aí. É. Que bom, a gente fica satisfeito de ver que, igual a casa da Célia lá, né, o Mestre Erasto, que ela assumiu a direção esse ano, no início desse ano, a gente vê que tem muitas outras casas espíritas trabalhando, como Maria de Nazaré, que vai reinaugurar agora, e o movimento espírita em Divinópolis e na quinta região está bem movimentado, que é o Centro-Oeste de Minas, está bem movimentado, a gente fica satisfeito com isso. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos colaboradores, dos visitantes que estiveram aqui conosco. E eu gostaria de dizer que o ganhador, aliás, a ganhadora do livro espírita, vamos falar para os homens ligar mais, está ganhando, só mulher ganhando livro espírita aqui. A Ângela Maria Martins, do bairro Santa Rosa, ganhou um livro espírita muito bem merecido, Ângela. Você pode procurar o seu livro espírita na banca Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo, em frente ao Banco do Brasil. Você leva um documento de identidade, tá, Ângela? E quem ganhou a revista espírita foi uma charada, a Célia aqui do Mestre Erasto. A Célia Maria da Costa, do bairro Porto Velho, ganhou a revista espírita. Então, Célia Maria da Costa, aí do Porto Velho. Você pode buscar a sua revista espírita também no mesmo local, lá na distribuidora de livros, em frente ao Banco do Brasil, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, portando um documento de identidade dizendo que você ganhou a revista espírita. A gente agradece imensamente ao nosso mestre maior, que nos permite estar aqui nessa grande sala de aulas